Muito bem, meus amigos, quinta-feira, dia 28 de agosto, vamos lá com as informações de hoje, no nosso canal, Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno. E você pode participar do canal deixando o seu like aí, clicando no joinha e também se inscrevendo no nosso canal. Você que tem nos ajudado aí, continua ajudando aí na divulgação do nosso link nos grupos de WhatsApp, pode distribuir ou mesmo indicar aqui através do YouTube. E é claro, o canal é a voz da população, um canal independente. E se você estiver organizando algumas coisas aí, como um torneio de futebol, um show, tem uma denúncia aí no seu bairro, você acha que está atrapalhando aí a comunidade, pode enviar para cá que nós estaremos divulgando, Também, quem tiver, a prioridade aqui sempre vai ser os eventos beneficentes, Churrasco beneficente, feijoadas beneficentes, bailes beneficentes, nós estaremos divulgando aqui para você, tá bom? E os empresários que quiserem divulgar a sua marca, é só entrar em contato conosco, nós estaremos aí divulgando a sua marca aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões. Vamos lá? Começar com as informações então, porque o julgamento de Bolsonaro começa na semana que vem, dia 2, a partir de terça-feira. É o que eu sempre digo, não é um julgamento. É uma sentença, ele será condenado. A gente sabe por quê, O Supremo Tribunal Federal reforçou a segurança para o julgamento de Jair Bolsonaro e outros 7 réus, que começa na terça-feira. Essa é a principal preocupação na corte, O caso que investiga a suposta tentativa de golpe de Estado, um golpe de Estado fictício de 2022, vai ser analisado pela primeira turma em sessões entre 2 e 12 de setembro. A coincidência com o feriado de 7 de setembro motivou medidas preventivas, incluindo varredura na residência de ministros e monitoramento virtual. A Polícia Federal solicitou vigilância na residência de Bolsonaro com orientação para atuação discreta dos agentes. Um absurdo que está acontecendo. Sob o comando do ministro Alexandre de Moraes, o julgamento parece já ter um resultado pronto. Triste e chocante realidade, E a gente já sabe, Só que aí há algumas coisas que podem acontecer, A gente sabe das sanções, que o único sancionado por enquanto foi o ministro Alexandre de Moraes. Isso é de conhecimento público. Mas há o temor dos outros ministros. A primeira turma, ela não fosse a sanção da lei Magnitsky, votaria 100%. E claro que ainda assim a expectativa é de que eles votem, com o relator, que no caso é o ministro Alexandre de Moraes. Agora, são 5, nessa primeira turma aí, que é Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Luiz Roberto Barroso, Flávio Dino e Cristiano Zanin. Só inimigos, de Jair Bolsonaro e de seus aliados, O que surgiu, foi aí a mudança de postura de Luiz Fux. Ele foi um dos que não foi sancionado, não teve o visto cancelado. E tem Carmen Lúcia, que pode mudar seu voto, e tem o Barroso, que pode mudar seu voto, dependendo da situação. Vamos ver, E muito se fala em algumas manobras, O julgamento de Jair Bolsonaro vai iniciar em breve, na terça-feira, dia 2 de setembro, e muitas possibilidades seguem em aberto até lá. Mesmo sabendo que tudo indica uma condenação pronta por parte do ministro Alexandre de Moraes, o jornal Gazeta do Povo trouxe à tona manobras e recursos que podem levar o resultado do julgamento para o ano de 2026. Diz o jornal: o que mais impactaria o julgamento seria um pedido de vista. Cogitava-se que esse pedido poderia vir do ministro Luiz Fux, mas ele afirmou por hora que não deverá fazê-lo, embora essa formalização possa ocorrer durante os dias do julgamento. O pedido de vista tem previsão regimental de 90 dias e pode ser prorrogado por mais 30, o que resulta em até 4 meses de análise extra, do processo. Além dele, existem manobras, regras regimentais e recursos que podem protelar o trânsito em julgado. Pedido de embargos de declaração, no caso de não haver pedidos de vista e ocorrer o julgamento com condenação, os réus podem apresentar embargos de declaração, nos quais pedem esclarecimentos de omissões ou contradições da decisão. Segundo os juristas, isso costuma adiar o trânsito em julgado por semanas ou até mesmo meses,
a depender da análise dos pedidos feitos pelas defesas. Tentativas de recursos extraordinários, como se trata do STF, não há recurso para a instância superior, mas os réus que são condenados ainda podem tentar recursos internos, como embargos infringentes em caso de placar apertado, o que não é dado como provável. Mas se ocorrer, esse caso também poderia adiar ainda a conclusão definitiva, né? Algumas possibilidades que são admitidas, né, que podem vir a acontecer. Luiz Fux não deu sinal de que vai fazer o pedido de vista, mas muita coisa pode mudar até lá, né? Então, até terça-feira tem aí muita água para passar debaixo da ponte aí, né? Algumas coisas poderão acontecer. Falar em justiça, né? A Justiça da Itália decidiu que a deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, vai continuar presa, alegando existir grau máximo de risco de fuga caso fosse liberada. Com isso, a parlamentar brasileira seguirá no cárcere até que seja tomada uma decisão final sobre o pedido de extradição. A congressista compareceu na quarta-feira, dia 27, a uma audiência, ontem no caso, a uma audiência diante de 3 magistrados. Durante a sessão, sua defesa apresentou um laudo médico com quase 90 páginas, elaborado por especialistas contratados de forma independente. E o documento aponta que a saúde de Zambelli estaria comprometida, né? E que seu estado teria se agravado desde a prisão. Segundo os advogados, a deputada convive com ao menos 10 problemas de saúde. E apesar disso, os juízes concluíram que ela possui condições de permanecer detida desde que receba tratamento adequado. No despacho, foi destacado que a equipe que trabalha na unidade onde a paciente está internada garante a administração correta de terapias farmacológicas, né? E o monitoramento básico e especializado constante da saúde e a administração correta e consistente das terapias estabelecidas. O advogado Fábio Pagnosi, que representa Zambelli, declarou que a perícia solicitada pelo Estado italiano foi conduzida de forma superficial e, segundo ele, o médico designado teria falado por apenas 2 minutos antes de concluir que a parlamentar poderia seguir presa. O defensor também rebateu a tese de risco de fuga. Abre aspas para Fábio Pagnosi, ela não tem nem passaporte italiano, nem passaporte brasileiro, e não tem dinheiro, porque o Alexandre de Moraes, ministro do STF, bloqueou as contas dela e do marido, então ela não tem como ir para outro lugar. Presente na difusão vermelha da Interpol, Zambelli está presa desde 29 de julho. O Supremo Tribunal Federal a condenou a 10 anos de reclusão, acusando-a de ser mentora de um ataque hacker contra os sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Na semana passada, a deputada recebeu nova condenação no STF, 5 anos e 3 meses de prisão por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com uso de arma, né? Aquela bandidagem que anda apontando arma para todo mundo ali, o STF não está nem aí, né? Sua defesa insiste na inocência e garante que recorrerá das sentenças, afirmando que as contestações serão feitas firmemente. Mas contra o STF, né, com essa turma aí, não tem jeito, não pode fazer a contestação que for. É igual a situação da fraude nas eleições, né? A verdade foi esfregada na cara do ministro Alexandre de Moraes e ele simplesmente ignorou. E assim vai continuar sendo, infelizmente. Vamos falar dos nossos parceiros comerciais? Vamos lá então falar de nossos parceiros comerciais, começando com a Coop Home Office, né? Que vem aí com um projeto inovador e moderno, né? E vem aí com muitas novidades para Ponta Porã. A perfeita integração entre casa, escritório e lazer, inovador, moderno, arrojado, perfeito. Coop Home Office, um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. O Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e alcançar novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. Perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. E é perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office, venha morar, empreender e ser feliz em Ponta Porã. É a Coop, incorporadora e construtora, né, que fica ali na rua Deputado Aral Moreira, já com o prédio em fase de conclusão. São 3 anos e 7 meses de obras ininterruptas, né? E você pode conhecer esse grande projeto se dirigindo ali ao nosso plantão de vendas, que fica ali mesmo, né? Na frente do prédio, em fase de conclusão.
Você vai acessar o prédio do supermercado Bom Gosto pela Rua Deputada Alain Moreira, são 2 acessos, né? Mas pela Deputada Alain Moreira. E ali você já vai ver, né? Ali você já vai ver, chegando ali no térreo, antes de você subir para o segundo andar, você já vai ver a linda maquete, né, do prédio da Coop Home Office. E através da maquete você vai conhecer, vai entender o funcionamento do prédio a partir de quando ele for inaugurado, né? E você vai conversar, vai ser recepcionado pelos profissionais do nosso plantão de venda ali, e eles colocarão você, né, a par dos planos que você vai ter, né, e vai ver que é perfeitamente possível adquirir apartamentos de 43 a 259 metros quadrados e salas comerciais a partir de 23 metros quadrados. É a Coop Home Office que vem para Ponta Porã com esse projeto moderno e inovador que vem para modernizar e embelezar ainda mais a nossa princesinha dos Hervais. Vamos falar também do Bob's Ponta Porã, né? O sabor dos encontros fica ali na Avenida Brasil, com a Avenida Presidente Vargas em frente à Igreja Matriz São José. Ali está o sabor dos encontros, o endereço do sabor dos encontros, né? E o Bob's é uma marca renovada, jovem, aberta e que entende o contemporâneo. Essa trajetória de mais de 70 anos, de mais de 7 décadas, dá ao Bob's experiência e solidez para ousar e inovar. E é claro que os moradores da fronteira Ponta Porã Pedro Juan Caballero não vão deixar de aproveitar o melhor do Bob's com descontos e benefícios exclusivos. Como? Virando um Bob's Fan. E como é que você vira um Bob's Fan? Você vai acessar a página do Bob's, o bobs.com.br, vai ali fazer o seu cadastro, deixar seus dados corretos de forma correta ali, né? E fazendo o seu cadastro, você vai gerar cupons promocionais. E depois você vai resgatar esses cupons, né, para que você possa, né, desfrutar de descontos e benefícios exclusivos sendo um Bob's Fan. E é claro que com esses cupons promocionais você vai usar, né, esses descontos aí no que tem de melhor do cardápio do Bob's Ponta Porã, que são sanduíches, né, os variados sanduíches, acompanhamentos, saladas, as sobremesas, os deliciosos milkshakes do Bob's Ponta Porã, também saladas e café da manhã, né? Então é o Bob's que traz aí várias e várias delícias, né? E que tem alegrado muito a população de Ponta Porã desde o dia 25 de julho, né? Ponta Porã e Pedro Juan Caballero tem aí à disposição Bob's Ponta Porã. Mais uma vez, então, o endereço do sabor dos encontros está ali na Avenida Brasil, com a Avenida Presidente Vargas em frente à Igreja Matriz São José, o Bob's Ponta Porã, que veio para ficar. E o Bueno Brechó Arte e Beleza tem um recadinho para você. Vai lá, aproveita as melhores ofertas do Bueno Brechó ali na Copa Fronteira, né? Então, confira aí o recadinho para você. I never loved nobody fully. Always 1 foot on the ground. And by protecting my heart truly, I got lost in the sounds I hear in my mind. All of these voices I hear in my mind. All of these I hear in my mind. A localização da loja Bueno Brechó fica na Rua Vacaria, número 242, Copa Fronteira, na rua principal aqui da Copa. Estamos esperando você. Seguindo com as informações aqui, vamos falar dessa situação aí, né, que nós estamos vivendo. Não tem como falar, né, em STF, TSE. A gente estava vendo, por exemplo, né, as conversas vazadas que a imprensa, a grande mídia não divulgou, não, né? Não divulgou, né, o vazamento das conversas aí entre Eduardo Tagliaferro, que ele mesmo está, né, divulgando, e de juízes auxiliares aí de Alexandre de Moraes na época no TSE, na eleição de 2022, né? Para eles, né, eram nocivos os termos voto auditável, eu autorizo, né? Esses termos entraram na mira do TSE em 2022. Eu lembro muito bem, porque a gente falava questionava o resultado das eleições, já derrubavam, né, os posts que colocavam em dúvida, né, a eleição de 2022.
E essas palavras-chave, né, foram utilizadas por parceiros da Corte Eleitoral em monitoramento das redes sociais. Né? Tá todo mundo sendo monitorado. Trocas de mensagens obtidas com exclusividade pela revista Oeste mostram que termos como voto auditável, eu autorizo e urnas eletrônicas eram classificadas como nocivos pelo Tribunal Superior Eleitoral e incluídos no monitoramento feito por parceiros da Corte. Em um dos grupos do tribunal que reunia integrantes do Instituto Democracia em Cheque, né, e servidores da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, Thiago Rondon, então analista, colaborador, pediu que fossem rastreados discursos perigosos, né, em mensagens sobre caravanas organizadas para o 7 de setembro. Mais tarde, esse episódio seria usado como uma das justificativas para a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em outra mensagem, Rondon solicita que termos específicos sejam adicionados a um nome dado à consulta de palavras, né, de palavras-chave em banco de dados. No caso, o banco era alimentado por publicações que eram extraídas de aplicativos de mensagens e redes sociais. A lista incluía expressões ligadas ao pleito de 2022 e a ministros do Supremo Tribunal Federal como Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso. Olhando o relatório, metodologia, né, faço uma sugestão para avaliação de termos como urnas eletrônicas, urna eletrônica, urna digital, eleições presidenciais, eleições 2022, eleições fraudulentas. Fraudulentas você não podia nem falar, então, né? O que caía mesmo. Fraude de eleição, fraude eleitoral, fraude nas urnas, fraude nas eleições, urna auditável, urnas auditáveis, urna fraudada, urnas fraudada, prova de fraude, eleição impressa, voto impresso, voto auditável, voto em papel, voto em cédula, voto de papel, votação em papel, votação tradicional, golpe nas urnas, golpe na eleição, golpe na votação, golpe nas eleições, cédula de papel, cédula em papel, recibo de voto, anular as eleições, anular os votos, anular a votação, contagem de votos, roubaram as eleições, eleições anuladas, eleições brasileiras, inauditável, novas eleições, Barroso, Fachin, Moraes, TSE, Tribunal Superior Eleitoral, TRE, pesquisa eleitoral, artigo 142, intervenção militar, eu autorizo, GLO, garantia da lei e da ordem, estado de defesa, estado de emergência, PM e forças auxiliares, né? Artigo 136, artigo 137, artigo 144, escreveu Rondon que esses termos teriam que ser monitorados, né? E eram monitorados. Segundo foi apurado pela Oeste, o Instituto Democracia em Cheque monitorava redes como o X, o antigo Twitter, o Telegram e o Getter, né? Que essa é a última, já foi revelada na segunda reportagem da Vaza Toga 3. Naquele período, Thiago Rondon, além de desempenhar papel na AED, né, também integrava a Comissão de Segurança Cibernética do TSE, do qual participava o ministro Alexandre de Moraes, o seu juiz auxiliar Ayrton Vieira, aquele que disse que não aguentava mais tanta pressão, né? Os trabalhos eram secretariados por Cristina Yukiko Kusahara, chefe do gabinete, né, de Moraes no STF, a mesma que aparece em mensagens já divulgadas pelo jornalista David Agape e Eli Vieira, dando ordens ao então assessor Eduardo Tagliaferro. E a solicitação de Rondon para a adição de novos termos para a extração de dados ocorreu logo depois de Beto Vasques, do Democracia em Cheque, enviar relatórios sobre menções a ministros do TSE e do STF e ao 7 de setembro de 2022, que marcou o bicentenário da independência, e durante o governo Bolsonaro a data costumava ser marcada por manifestações, né, de apoio ao ex-mandatário. A Democracia em Cheque não foi o único parceiro, né, a monitorar o 7 de setembro. Mensagens obtidas pela revista Oeste revelam que a empresa de tecnologia Palver também desempenhava o mesmo papel em cooperação com o TSE em um segundo grupo. O monitoramento do 7 de setembro também começou em agosto de 2022. A Palver, o TSE solicitou que os funcionários envolvidos na parceria compilassem mensagens potencialmente nocivas. E a rede de dados da empresa permitia identificar os grupos onde elas eram compartilhadas. Entre os conteúdos enviados ao tribunal, havia críticas a ministros do STF,
manifestações de apoio a Bolsonaro e convocações para o 7 de setembro. O envio de mensagens pelos funcionários da Palver era baseado no conteúdo mais compartilhado dos grupos. Os servidores do TSE também tinham acesso a um banco de dados privados da empresa que permitia localizar mensagens por palavra-chave e identificar em quais grupos haviam circulado. A ferramenta rastreava áudios e imagens que continham os termos buscados. No dia 7 de setembro, funcionários da Palver compartilharam impressões sobre as manifestações, as impressões deles iniciais, né, sobre as manifestações relacionando o aumento de mensagens inflamadas contra o TSE e as urnas eletrônicas e a apoiadores de Bolsonaro. Né. Nos dias seguintes, continuaram enviando ao tribunal conteúdos extraídos dos grupos, né, passando mais informações. E as informações e os documentos divulgados nesta reportagem obtidos pela Revista Oeste, com exclusividade, acrescentam novos e graves detalhes aos fatos que começaram a vir à luz a partir das revelações contidas em reportagens publicadas inicialmente pelo jornal Folha de São Paulo, no qual ficou conhecido como Vaza Toga. As primeiras denúncias foram feitas pelo jornalista Glenn Greenwald e Fábio Serapião, conforme registrado pela Revista Oeste. Novos documentos comprometedores vieram à tona em apuração de David Agape e Eli Vieira, publicada no site Public. E os termos, eu lembro muito bem, né? E as pessoas que estavam trabalhando também, os jornalistas principalmente, né? E as pessoas que falavam em possibilidade de fraude, colocavam em dúvida o pleito eleitoral, os posts caíam mesmo, não tinha jeito. Era Instagram, era Facebook, era YouTube, falou em fraude eleitoral, colocou em dúvida o resultado das eleições, caía o post. E essa mesma turma aí que fazia isso é o que garante hoje que nós estamos vivendo numa democracia, né? Estamos vivendo numa ditadura do judiciário já faz tempo, mas eles dizem que são defensores da democracia e que tudo que eles quiserem pode ser divulgado, o que eles não quiserem, não, né? Porque eles são os guardiões da democracia. E o que me espanta muito nisso tudo aí é a velha imprensa, né? De vez em quando eles até tentam jogar para a torcida. O comentarista Joel Pinheiro, da Globo News, considerou excessivo o pedido de Polícia Federal para manter agentes no interior da residência do ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar e utiliza a tornozeleira eletrônica, né? Ele disse que parece aí uma medida bastante intrusiva, esse pedido de monitorar dentro da residência, e perguntou, né? Questionou qual que é a chance, né, de Bolsonaro fugir dali, né? E Pinheiro ressaltou que a decisão pode ser interpretada como uma forma de punição e observou que o mesmo rigor raramente é aplicado a outros réus. Ele lembrou ainda que o pedido de asilo para a Argentina, citado nos autos do processo, teria sido encaminhado a Bolsonaro em 2024. Na véspera, a Polícia Federal havia informado ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que considera insuficiente apenas a vigilância externa no condomínio do ex-presidente. A corporação defendeu a necessidade de monitoramento contínuo dentro da residência, alegando o risco de fuga, né? Um bando de petistas dentro da Polícia Federal porque quer arrebentar, acabar com Jair Bolsonaro. Essa é a única verdade. Vamos falar de mais um parceiro comercial nosso aqui, vamos falar da Solo Forte, né? A Solo Forte, que está desde o início conosco aí, a Solo Forte, que é uma empresa de planejamento, de consultoria e agricultura de precisão, que tem o foco no manejo para a alta produtividade das lavouras e tem em seus quadros excelentes profissionais, experientes, né, com uma ampla experiência em pesquisa, extensão rural e desenvolvimento de mercado. Os profissionais da Solo Forte colaboram estreitamente com grandes e pequenos produtores rurais aqui de Ponta Porã e toda a região de fronteira, utilizando decisões fundamentadas em dados para maximizar a produtividade e alcançar excelentes resultados juntos. E a presença no campo das equipes da Solo Forte é constante, né? E as equipes são constantemente presentes no campo, o que garante um acompanhamento perto, um acompanhamento próximo e personalizado de cada lavoura. E uma das coisas muito importantes é que os profissionais da Solo Forte trabalham implementando práticas que aumentam a segurança das operações agrícolas. E isso diminui os riscos e protege os investimentos dos clientes Solo Forte.
e os grandes profissionais, competentes profissionais da Solo Forte, trabalham utilizando tecnologias avançadas e práticas inovadoras, né, para aumentar a produtividade das lavouras, o que garante colheitas fartas e abundantes e de alta qualidade. É a Solo Forte trabalhando com o produtor rural aqui em Ponta Porã e em toda a região de fronteira. Quem também está conosco é a Batuité Conveniência. A Batuité Conveniência tem ali, né? Ali na rua Baltazar Saldanha, em frente à AGESUL, já na divisa aí praticamente com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes, Armando, recebendo o pessoal lá, um ambiente familiar, um bom ambiente, né? Saudável. Você pode ir lá tomar uma cervejinha gelada, né? Você pode também tomar um uísque, tomar uma vodka ou aquela cachaçinha de Minas, né? Aquela cachaçinha de Minas que o tempo está um pouquinho frio, né? E aí você pode saborear aquela cachaçinha de Minas. Tem de vários sabores, mas as que mais saem são as raizadas, né? E para você que não é chegado em bebida alcoólica, né? Você que não pode, a criançada que não pode com bebida alcoólica, tem aí os vários sucos e refrigerantes e também doces e salgados, né? Você que está procurando promoção de cerveja aí, lá, né? Tem a Long Neck Amstel, né? Da marca Amstel, apenas a R$ 35,90, né? São 12 unidades, muito barato para você lá na promoção, lá na Batuité Conveniência. Também tem promoção da cerveja Skol, enfim, né? E claro, para você que não gosta de pegar filas em grandes supermercados, é só ir lá na Conveniência Batuité, que com certeza você vai encontrar lá tudo o que você precisa. Seguindo com as informações, vamos lá falar da situação do Daniel Silveira, que também é preocupante, né? A defesa do ex-deputado se manifestou no âmbito de ação na qual solicitou remissão de pena e progressão de regime por excesso de prazo, né? É mais um dos que o pessoal do STF, né, Alexandre de Moraes, quer matar dentro da cadeia. Hoje, os advogados de Daniel Silveira apontaram que seria um erro material do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, o STF, em uma decisão do juiz do STF. A Revista Oeste obteve a ação em primeira mão e a defesa do ex-deputado protocolou ontem um pedido de remissão de pena e progressão de regime por excesso de prazo. No entanto, o despacho de Moraes solicitou manifestação da Procuradoria-Geral da República, a PGR, apenas sobre a remissão, sem mencionar a progressão, né, do regime. Dessa forma, os advogados Paulo Faria e Michel Robert passaram a requerer o chamamento do feito à ordem para o despacho ser retificado de modo a constar expressamente o pleito de progressão do regime semiaberto para o aberto. E conforme Faria e Robert, Silveira já cumpriu os requisitos objetivos e subjetivos previstos na Lei de Execução Penal. De acordo com o documento, a defesa detalha que o ex-deputado obteve 113 dias de remissão de pena em virtude de atividade como cursos profissionalizantes, leituras e trabalho na colônia agrícola de Magé, no Rio de Janeiro. Entre os livros validados pela comissão de leitura estão Crime e Castigo, O Príncipe, Memórias Póstumas de Brás Cubas, 1984, e A Revolução dos Bichos. A coluna, o ponto da Revista Oeste, né, sempre traz informações, e essa informação do Daniel Silveira nós fomos buscar lá nessa coluna no ponto da Revista Oeste. Seguindo com as informações, vamos lá falar do Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal licenciado pelo PL de São Paulo, ele voltou a fazer duras críticas ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal durante participação remota na audiência da Subcomissão Especial de Apuração de Violações de Direito no 8 de janeiro, realizada ontem na Câmara dos Deputados. Em sua fala, o parlamentar classificou Moraes como o principal responsável por violações de garantias fundamentais do país. Abre aspas para Eduardo Bolsonaro. Esse foi o tempo em que eu tive tranquilidade e oportunidade de focar minha vida em uma única pauta, trazer justiça contra o maior violador de direitos humanos da história do Brasil. Eu me arrisco a dizer, foi o que declarou o Eduardo Bolsonaro, referindo-se ao ministro Alexandre de Moraes. Na audiência, Eduardo também defendeu a concessão de anistia como forma de virar a página e mencionou negociações comerciais com os Estados Unidos.
e que assim a gente chegue a uma boa condição, numa mesa de negociação com os Estados Unidos para reduzir ou quem sabe até zerar as tarifas. E o parlamentar disse ainda que inventaram acusações contra ele, né, em que Moraes atua de forma arbitrária. Em outro trecho, ele comentou sobre a possibilidade de sanções internacionais contra autoridades brasileiras que apoiem o ministro. Segundo Eduardo, a adoção de medidas dependeria da postura dos Estados Unidos, mas poderia ocorrer caso a primeira turma do STF mantenha respaldo às ações, né, de Moraes. Se outras autoridades brasileiras decidirem seguir os passos dele, né, corroborarem essa conduta, eles vão estar incursos no mesmo tipo de penalidades. A lei Magnitsky é uma lei que exige uma burocracia, mas, né, todos aqueles que apoiam o violador e aquela já sancionada, eles automaticamente podem ter contra eles aplicadas as chamadas sanções secundárias, que basicamente são as mesmas sanções contra Alexandre de Moraes, disse o deputado. E o assunto é praticamente esse o tempo todo, né? É praticamente esse o tempo todo, porque é o que, infelizmente, vem sendo discutido no Brasil e não consegue virar a página, né? E a luta de Eduardo Bolsonaro é por anistia ampla, geral e irrestrita, né? Sem isso não tem acordo. É o que tem dito aí, né? O Eduardo Bolsonaro e também o Paulo Figueiredo, que é um dos jornalistas que estão ali sempre ao lado do Eduardo Bolsonaro, né? Lá nos Estados Unidos. Vamos seguindo com as informações, falar que a liderança de competitividade entre municípios brasileiros, segundo o levantamento do Centro de Liderança Pública, CLP, ficou concentrada no Sudeste, que emplacou 9 cidades entre as 15 primeiras posições do ranking nacional. O Sul, mesmo com menos representantes, garantiu o topo da lista, com Florianópolis, Santa Catarina no primeiro lugar. E Vitória, capital do Espírito Santo, aparece em segundo lugar, enquanto que São Paulo ocupa a terceira colocação. O resultado faz parte do ranking de competitividade dos municípios em 2025, divulgado depois da análise de 418 cidades com uma população acima de 80 mil habitantes, conforme a estimativa do IBGE. Essas cidades abrangem cerca de 60% dos brasileiros. O estudo tem o objetivo de oferecer uma análise mais detalhada das maiores cidades do país, com o objetivo de estimular disputas positivas e servir como ferramenta de cobrança da administração pública. Foram avaliados 65 indicadores oficiais agrupados em 13 pilares, entre eles a inovação, sustentabilidade fiscal, saneamento, saúde, educação e segurança. O desempenho de cada um, né, em cada um dos pilares, resulta em um ranking individual que compõe a colocação geral dos municípios. Florianópolis se destacou ali em inovação e dinamismo econômico, ficando em primeiro, mas teve desempenho inferior em funcionamento da máquina pública, que ficou em centésimo terceiro, né? E entre os destaques temáticos, Florianópolis liderou em inovação. Ficou em terceiro em capital humano, mas obteve a posição de número 243 em qualidade de educação. Vitória alcançou o topo em capital humano e teve bom desempenho em funcionamento da máquina pública, mas ficou na posição de número 374 em segurança. Já São Paulo liderou em sustentabilidade fiscal e obteve a segunda colocação em inovação, mas ocupou apenas o número de 334 em telecomunicações, né? Ficou na 33ª, na 34ª colocação em telecomunicações. No âmbito estadual, o CLP também apresentou um ranking dos estados mais competitivos, com o Sudeste e Centro-Oeste em 4 posições cada um, entre os 15 mais bem colocados. São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Distrito Federal encabeçam essa lista, acompanhada por estados das regiões Sul, como das regiões Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, Nordeste e também do Norte. E aqui pelo Mato Grosso do Sul, né? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou a nova projeção do censo demográfico com estimativa populacional de todo o país. E os números revelam que em Mato Grosso do Sul, o estado tem uma população de 2.924.631 habitantes, né? Aumento de 6%, considerando o censo de 2022, e 0,78% em relação à contagem do ano passado.
Já Campo Grande cresceu 7,21%, passando de 898.100 para 962.883 pessoas, né? Ficando a 37.117 para chegar a 1 milhão de habitantes. Campo Grande deve chegar aí nos próximos 2 anos, né, a 1 milhão de habitantes. O município de Dourados continua como o segundo maior do estado, passando de 243.367 para 264.017 pessoas, uma alta de 8,49%. Em terceiro lugar, Três Lagoas, né, que saltou de 132.152 para 143.523 habitantes, seguida por Corumbá, com 96.268, né, subindo para 98.751 pessoas. Né. Segundo o levantamento, o Brasil tem 213 milhões, 421.037 né, habitantes. Abaixo a população, né, nós tivemos um aumento aí, algumas mudanças aí. Deixa eu ver aqui se eu tenho o número de Ponta Porã. Né? Ponta Porã tem, hoje, de acordo com o IBGE, 98.598 habitantes. E nós já sabemos que já passa dos 100 mil, né? Mas, para o IBGE, são 98.598 pessoas aqui em Ponta Porã. Vamos lá, falar de mais um parceiro comercial. Agora vamos falar da Futura Soluções Agrícolas, que sempre trabalha lado a lado ao homem do campo, na fronteira Ponta Porã, Pedro Juan Cavalheiro. A Futura Soluções Agrícolas sempre aparece com a melhor solução para o homem do campo. E é o distribuidor oficial para o Mato Grosso do Sul da Eurofilt. A Eurofilt é uma empresa referência, né, em fabricação de filtros de alto desempenho, né, para diesel. E está presente em mais de 12 países, e aqui no estado de Mato Grosso do Sul, o distribuidor oficial é a Futura Soluções Agrícolas, que surgiu, né, aqui em Ponta Porã em 2014, portanto 11 anos, aí, com a missão de ser o parceiro estratégico do produtor rural e investidor na região de fronteira e arredores, oferecendo soluções agrícolas inovadoras, máquinas e implementos de alta performance e oportunidade em imóveis que impulsionam o crescimento e a rentabilidade, tudo com um atendimento consultivo e personalizado que transforma desafios em resultados. E a visão, né, de ser a referência em soluções agrícolas e negócios imobiliários rurais aqui na região fronteiriça de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, e Pedro Juan Cavalheiro, departamento de Amambai, Paraguai, e suas redondezas, consolidando a atuação da Futura em Mato Grosso do Sul, expandindo para todo o Centro-Oeste e se tornando um nome reconhecido e essencial para o agronegócio em todo o Brasil e Paraguai. Vamos lá falar de esporte, vamos falar de Copa do Brasil. Tivemos jogos interessantíssimos ontem pelas quartas de final da Copa do Brasil. Hoje ainda tem um jogo, né? Bahia e Fluminense. Mas no Clássico Mineiro, lá disputado na Arena MRV, Arena Galo, mando do Atlético Mineiro, o Cruzeiro, que é o maior campeão da Copa do Brasil, venceu o Atlético por 2-0 fora de casa. E agora joga com uma grande vantagem, atuando como mandante no Mineirão no próximo dia 10 de setembro. Está programado, né? 11 de setembro. E no outro clássico regional, o clássico carioca, o Vasco empatou com o Botafogo em 1-1, né? E o Botafogo saiu na frente, o Vasco foi buscar o empate, atuando como mandante. Agora o jogo da volta está marcado para o dia 11, próxima quinta-feira, então, no Newton Santos, lá no Engenhão, né? E o Corinthians foi até a antiga Arena da Baixada, na Liga Arena, em Curitiba, e ganhou do Atlético Paranaense por 1-0. Gol do Guinegão, o jovem de apenas 17 anos, que tem surgido aí depois dos inúmeros desfalques que o Corinthians teve, e venceu, constrói aí uma boa vantagem, né? Joga em casa agora, podendo empatar para chegar à sua quarta semifinal consecutiva de Copa do Brasil. Se passar pelo Atlético, chega, né? E deve enfrentar aí o vencedor de Atlético Mineiro e Cruzeiro, por enquanto o Cruzeiro com vantagem. E o próximo jogo da volta será no dia 10, quarta-feira, às 20h30, 10 de setembro, né? E hoje tem Bahia e Fluminense, e eles fazem o jogo da volta depois, no dia 10 de setembro também.
São essas as informações, meus amigos. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.